Olá, ouvintes! Eu sou o Vitor, do Escudo do Mestre, e vocês vão agora ouvir a segunda parte da nossa sessão de jogo, Os Sinos do Pântano The Marsh Bells, uma aventura do RPG O Um Anel, The One Ring. No nosso episódio anterior, a jornada tinha sido dada para os nossos aventureiros, eles tinham preparado a viagem, passado por alguns encontros e agora iam finalmente adentrar o pântano. Vamos ver o que vai acontecer com eles. Espero que aproveitem. Bom, voltando à segunda parte, então, quando nós terminamos o jogo, vocês tinham descido as escadarias de Gideon e estavam encaminhando para o The Long Marches, né? Exato, Para os pântanos. com a ajuda do super simpático povo da vila que nós não perguntamos o nome. A vila não tem nome, é só uma vila. Ok, da vila. Não lembro. E é uma vila tão pequena que eles não se deram o trabalho de dar nome. Bom, mas, e como eu disse, né, terminou a última parte com vocês entrando no barco e começando a remar, e na frente vocês conseguiam ver a entrada do pântano. Bom, vocês seguem pelo rio em direção ao pântano. E conforme vocês vão se aproximando, se aproximando da região, vocês notam aquela passagem entre um lugar onde está claro, o sol bate, um lugar vívido, cheio de barulho de animais, barulho da vida, para um lugar negro, onde a copa das árvores cerca o caminho de vocês e é difícil da luz penetrar. Além disso, vocês começam gradualmente a deixar de ouvir os sons de qualquer tipo de animal. Vocês não escutam mais pássaros, fica difícil de sentir alguma coisa lá. Malemar, vocês têm o som de quando o remo bate na água, né? Impulsionando no barco. Inclusive os ouvidos élficos da elfa, que não conseguem captar ruído aqui dentro. Uma sombra maligna cai sobre este lugar. Porém, eu ainda estou vendo bem. Você tá remando, né? E servindo como guide, né? Isso. Teste Athletics. Fodeu. Só o Fate Die? Eu não sou um anão muito atlético. Olha o seu Athletics. 3. 3. Muito bem. O que acontece é o seguinte. Você tá remando e conforme você vai remando, você percebe que além da água estar lodosa, né? E várias vezes, conforme você empurra o remo, você sente ele prender em cipós e na vegetação. Em determinados momentos, conforme você está remando, você sente dificuldade de mover o barco. Vai ficando cada vez mais difícil, até que tem determinado momento que o barco empaca, né? Preso talvez em raízes, coisas. Vocês até conseguem descer do barco, né? E não é uma grande profundidade nessa parte que vocês estão. E da forma como vocês entram na água, conseguem até cortar e liberar o barco. Mas isso vai acontecendo repetidas vezes durante a jornada, tornando a jornada de vocês cada vez mais difícil, mais extenuante. E vocês, nesse primeiro dia de jornada, somam 3 pontos. Perdem 10 pontos de endurance por causa disso. Ok. Além disso, a Elfa está de awareness, né? Pode fazer um teste de awareness. Como que a gente recupera endurance, não? Descanso. Tá. Se você não tiver um de nada, descanso.
8, 10. 10. 10. Tudo bem, pode rolar mais um. São 2 chances que você tem nesse teste. 2 testes por dia que são permitidos. Ronda de Gandalf. Ronda de Gandalf. Beleza. Senão eu já ia falar pra você mandar um Hope aí. Então, segura esse sucesso e a gente já descreve. Bom, e é o que eu tô falando. Conforme vocês vão passando, é aquela coisa. Vocês saíram muito cedo. Ainda era pro sol estar brilhando. Mas o ambiente, como eu disse, raros fachos de luz conseguem atravessar as folhagens do pântano. E o cheiro nauseabundo das ervas, da mata em decomposição vem inundando vocês. Isso, somado ao fato de vocês entrarem na água, saírem da água, entrarem na água, saírem da água, para toda hora de satolar, começa a deixar essa viagem pesada em vocês, né? Pesarosa. E pela primeira vez vocês começam a se questionar por que a gente optou por entrar nisso. Por que a gente foi entrar nessa jogada? E todo mundo faz um check para corruption. Eita, como é que é isso? Bom, rola. Vocês tinham feito. Vocês tinham optado por diminuir a dificuldade, né, para qualquer teste no negócio. Tudo bem. Então você rola para corruption, é o seu. Ou é Wisdom ou é Valor? Vamos ver. Ou é Wisdom ou é Valor? Qual dos dois? Corruption. Wisdom. Wisdom resiste a Shadow, a Corruption, e Valor resiste a Fear. Um 7. 7. 9. E é isso, esse pensamento para vocês de por que a gente resolveu entrar nisso vem e fica martelando na cabeça de vocês. Onde vocês poderiam estar? Com o povo que recebeu vocês tão bem, cantando e bebendo? Mas vocês estão aqui entrando nessa água, nesse lodo, nessa coisa toda. Ganha todo mundo 1 ponto de Shadow. Eu tô lá resmungando. Até a conversa entre vocês se tornou um pouco mais áspera, né? Mais silenciosa, resmungos, do que deveria ser ou do que pelo menos era antes. Bom, mas é isso aí. Alguma coisa em específico que vocês estão tentando fazer enquanto atravessam? Não? Só tentando chegar do outro lado. É que não sei, os valores se perderam dentro do pântano, depois do pântano, não sei se seriam bons você dar uma olhada. Eu acho que vale a pena procurar nos arredores, ver se sinal tem de gente que tá saindo o sinal do pântano pra barco outro que lugar. atracou, alguma coisa assim. Podem testar Explore ou Search. Ou Search. Search. Tenho 3 dadinhos. Depois eu testo o search também. Você tem Search? Não, tem stealth. Tive 18, 23. 23 com algum 6? Não, só 23. Nossa, tá bom. Beleza. O que mais? Nossa, não tem coisa de ver. Vamos lá. Vai que você é a runa. 5. Bom, conforme você vai navegando, você consegue ver que pelo tanto que alguns pontos de vegetação, alguns pontos onde as raízes estavam mais fortes, mais espessas, estão cortados, né? Com um tipo de corte limpo, feito com algum objeto cortante, numa tacada só, algo que provavelmente aconteceu há poucos dias atrás. Então, caso não fosse outra pessoa, muito provavelmente eles passaram as mesmas dificuldades que vocês estão tendo. E conforme você vai seguindo pelo rio, você vê, você até onde consegue ver, vê que eles mantiveram o caminho pelo rio. Em momento nenhum eles tentaram ir pelas margens, que apesar de você poder caminhar, você vê que também o caminho é mais árduo, né, lamacento, etc. Parece que estamos no caminho certo. Vamos terminar de uma vez sair deste pântano maldito. E vocês Eu agradecem. cuspo do lado e falo...
Vocês agradecem a todo o planejamento que fez com que vocês conseguissem um dia a menos de viagem. Uhum. Bom, Até que você acerta de vez em quando. Só de vez em quando. Obrigado pelo elogio. vocês estão quase chegando na noite do primeiro dia, né? Foi um Segundo? dia de... Hã? Primeiro dia. Primeiro dia no pântano. Ah, tá. Foi um dia difícil, pesaroso. Conforme vocês percebem que está escurecendo, vocês têm que tomar uma decisão. O que vocês vão fazer durante a noite? Mais para dentro do pântano existe terra seca o suficiente para vocês armarem um acampamento. Eu acho que devíamos acampar pela noite, fazer uma vigília e continuar pela manhã. Vão para onde? O primeiro local acampável que a gente encontra, tipo, procurar abrigo, o que que rola. Travel. Então, tudo bem. Explore. Como ela já tinha passado naquele teste que eu tinha falado, deixa eu fazer isso. Você está procurando por uma região que atenda mais ou menos as especificações para conseguir passar uma noite tranquila, ou melhor disso, que vocês conseguirem nesse ambiente infernal. E é quando você está olhando para as margens, etc., que em um determinado momento você percebe uma movimentação estranha. É aquela coisa, seria quase como um farvalhar de folhas ao vento, se houvesse vento. Eu cutuco a não e aponto. Você cutuca a ponta, começa a olhar com mais atenção. Pega o machado. Nossa. E você repara que sombras passam rapidamente de uma árvore para outra. São velozes, são leves e parecem estar observando vocês. Pelas características, você pode dizer, você chutaria, né, pelo menos, que podem ser elfos de Mirkwood. Eu tô com o machado e o escudo. Eu Assim. paro, eu seguro ele, abaixar. Abaixar, né? Eu abaixo o machado. O escudo tá aqui. Eu continuo observando. Eles parecem não terem reparado que você os reparou. Entendeu? Eles estão lá meio que tomando aquele stealth. Olhos normais não perceberiam. O anão tá olhando até agora tentando descobrir o que você Eu acho tá que falando. Estamos bem, então. Eu acho que o cogumelo que você comeu ontem tá estragado. Mas eles Tem que parecem chamar ficar na atenção. deles. Chamar atenção como? Você que posso sugerir uma coisa? Fala, você tem aquele bagulho que você sabe falar élfico? A Eu língua acho que antiga. sim. É verdade. Tem, você tem, porque você é um trait que você tem, né? O Elven Lore. Manda aí se fala do Elendil aí, chama o Elbereth, fala uma parada élfica foda aí. Eu posso falar para ela ficar foda genérica, porque eu não me lembro de nenhum detalhe. Você pode cumprimentar o ele, Frodo- chamar a atenção, pedir pra conversar, se tem uma hora que apresentar. O Frodo fala isso, eles são altos elfos, porque eles disseram o nome de Elbereth. Mas enfim, se virei. Então eu vou cumprimentá-los, Uhum. chamar a atenção deles da forma mais polida possível e educada. Você usa um cumprimento élfico, né? Em som suficiente Na que língua eles possam antiga. ouvir. E eu me apresento como... Você não Ela tem seria um o Noble Jamie. Blood, nada assim, né? Ela tem Eu Lordly. tenho Lord A Lordly que você tem uma presença, Sim, né? sim, Mas exato. não que você tenha Não. origem Noble nobre. Blood não. Tá bom. Ela era, no background dela, que você tinha Envoy of the King. Então, Eu me apresento como Envoy. assim como eu sou um Bitter Exile, né? Ela é o Envoy of the King. Ah, legal. Então Ela se pode se apresentar como um Envoy do King Tranduil. você faz um cumprimento, né? E faz aquele primeiro momento de silêncio. E então eles começam a surgir. Sair da onde estavam escondidos. E é aquela coisa. Pro mestre anão tá olhando, de repente tá lá a árvore, pá, tá o elfo. Para com isso. Aparecem do nada, né? Um deles Confia. toma a dianteira e faz uma reverência para você, né? E cumprimenta falando o seu nome. É Laurantiel, né? E aí ele cumprimenta você, né? Desejando
mas que sorte temos Laurentiel aqui. Ele falou uma língua comum ou falou em... Falando em élfico. Esse primeiro cumprimento, pelo menos. Tô olhando com aquela carinha desconfiada. Foi o que ele disse! Foi o que ele disse! Ele apenas se encontrou então. Nisso vocês estão no meio do barco, no meio do rio, parando. Tem mais ou menos assim, uma meia dúzia de elfos. Todos estão usando capas, né, e capuzes que servem como para se camuflarem dentro do pântano, portando arcos e facas élficas. Que sorte, digo eu, de encontrá-los aqui. O cara que está dando o passo à frente, ele remove o capuz e você reconhece Galion. Você lembra alguma coisa? Você tem lore? Tem o Elvenlore. Não, nem precisa. Tem Elvenlore Trait, 3 pontos sem lore. Então você nem precisa rolar. Você lembra de uma história que Galion uma vez estava designado a manter vigília sobre alguns anões que tinham sido pegos? e por ter bebido demais, ele foi designado agora a fazer umas patrulhas em lugares não muito amistosos. Então ele olha pra você, né, ele tá meio feliz, mas quando ele bate o olho do anão, você vê que a cara dele dá uma fechada. Eu fecho a cara de volta. Só se comporte. Aí começou. Tá bom. Eu e meu companheiro estávamos atravessando um pântano. Estamos atravessando um pântano agora em direção à Estrada Velha. Você tem informações de como está a estrada? Onde podemos acampar essa noite? Você vê que ele para assim, ele chama, né, faz um gesto para um dos elfos que está acompanhando ele. Você percebe que ele sussurra alguma coisa. Ah, eu escuto. Ah, você escuta. Ele sussurra para ele procurar um lugar para acampar. Ah, então tá bom. E aí ele vira falando, mandei um de meus homens procurar um lugar seguro para acampar. Acho que temos muito o que conversar. Eu não sei onde está em elfo. E ele faz um gesto para vocês se aproximarem, né, trazerem o barco para as margens. Então, vamos para as margens, vamos achar um lugar pra gente acampar. Eu guardo o shield nas recomendo costas. você diminuir o nível de mau humor e de resmungar. Você recomenda que eu nasça de novo? Eu falo baixinho, lembra como Guai reagiu a mim? Aham. Então agora eu vou inverno, as pessoas reagem a você. Mas eu não sou um elfo. Ai meu Deus, a mente simples dos outros povos. Eu saio. Eu farei o que você diz. Você conhece esse seu povo esquisito melhor do que eu. Bom, E vamos lembrar de me referir a Tranduil pelo seu título correto. Por favor, seria de muito bom tom entre eles. bom, Eu vou remo pra margem. você rema para a margem, os elfos ajudam vocês a calharem o barco nas margens, né, a descerem todos. Lógico que eles oferecem a Eles mão, estão- te ajudam. Eles estão vestidos com armadura ou vestes de combate, alguma coisa assim? Com armaduras leves, assim. Eles estão... É uma patrulha que está Tão ali passando pela ali. parte dos pântanos, né? Nada vestido pesadamente armado para combate. Aqueles elmos armaduras lindas. Eu desço do navio. Você, obviamente, eles não estão nem à mão. Você desce aquela coisa, você pisa, e o peso da sua armadura faz você descer no lodo até a canela. Então, uau! Enquanto os elfos estão andando por cima do lodo, sabe? Sem se Graciosamente. Sem se Sem sujar. se sujar. O quê? Você tá quase abrindo o caminho com as mãos. Pegando o machado, o cabo do machado. Mas eles olham meio tipo... Eu quero me juntar. Como é que é o nome do cara? Galho. Galho. Olha. Eu vou tirando o lema da barba enquanto isso. Mas então, o que temos de novo nessas áreas? Vocês vão caminhando, né? E vocês meio que tomam a frente, né, dessa comitiva. E você vai tentando acompanhar ele. Bom, por mais que você tente acompanhar eles, você fica atrás mesmo porque eles andam com muito mais leveza do que você, né? Uhum. Atravessa o terreno com mais facilidade. E aí ele olha pra você e fala assim... Oi, Olá, tudo bom? Vocês não são só? Já? Ele, mas eu que pergunto, o que faz a enviada do rei aqui?
Ele falou em comum, elfo? Não, estou falando só em elfo. Começa a cantar uma música em anão. Aí meio que olhando pra você, ainda mais acompanhada de um anão. Na verdade, nós... Ai, gente, eu consigo pensar rápido. Por isso que você é um scholar e não um bardo, né? Na verdade, eu estou, na verdade, fazendo um favor para o rei subir a montanha. Em uma das minhas andanças... Diplomático. Exato, tive que me encontrar com um povo anão. Por isso, meu companheiro. Muito nobre quando você passa por toda aquela camada de mau humor, rabugice e nojeira. Coisas nojentas, em geral. Ele fala com um certo rancor, ele fala, esses anões e seus truques, pior do que eles, só os hobbits. Ele guarda muita mágoa. Ele era um cara muito de boa, numa tarefa muito tranquila, e agora ele está designado a fazer patrulhas no pântano. Ele não está feliz. Entendo que possa existir conflitos entre pessoas de cada raça, mas seria muito maléfico de nossa parte generalizar para a raça inteira. Há como encontrar bons anões entre todos os anões, ou bons hobbits, apesar de não ter tantos contatos com hobbits. Você vê que ele para, ele meio que... ele deixa o assunto morrer, para não se expor tanto. Mas você tinha perguntado o que tinha acontecido e ele tinha devolvido com uma outra pergunta. Rola um insight. Esse encontro também tem um tolerância rating, tá? Um olho de Sauron. Um olho de Sauron. Então, beleza. Você acha que ele está corrompendo o inimigo, né? Matar. Você acha Você acha tanta mágoa no coração de um elfo muito suspeito. Eu dou uma cutucada, não. Pergunta dos dois. Nisso vocês chegam num lugar, um espaço aberto, uma clareira, onde eles já estão mais ou menos que foram limpando, elas montando meio que um acampamento. Porque não é o assunto favorito deles. Precisa saber, se eles tiverem os calabouços agora. Você que é diplomata. Eu sou só um guerreiro. Eu fui enviada para aprender as coisas. Relatar algumas outras coisas. Não para fazer acordos. Se vira. Galio, na verdade nós estamos em busca do povo anão que se perdeu nesses... Isso, você fala busca de dois do povo anão que se perdeu, né? Ele tá meio que dando umas ordens, etc. Ele vira pra você meio... A autoridade vai chegando pra ele, né? Então vocês sabem sobre os dois anões que estavam aqui há alguns dias? Sim, nós sabemos. E qual é a natureza de sua jornada? O que queriam aqueles anões aqui? Até onde eu sei, eles só queriam entregar convites para aquela reunião anual entre os vencedores da Encontro batalha. dos 5 exércitos. Exato. Até onde eu sei, era tudo isso que eles queriam. E como são amigos do rei... Como é o nome do rei? Dain. O rei Dain, ele ficou preocupado que não houve resposta ainda de ninguém. Nem de que eles tenham chegado a um lugar seguro. Durante essa conversa, eu vou sacar da minha mochila uma pedrinha de amolar, vou pegar uma esculturazinha em metal que eu tava fazendo e vou começar a... Pra ficar... Só pra passar o tempo. Pra passar o tempo quando eles conversam. Uhum. Beleza. Vamos montar barraca. Barraca não, uma fogueira. Arrumar um lugar pra gente dormir. Eu não estou ouvindo. Parece que alguém fala a minha língua. Eu não escuto há tanto tempo que não consigo entendê-la. Você vê que o Galion olha meio... É tão educado deixar que os seus convidados não entendam nada do que está sendo falado que... Mas a hospitalidade anã não sabe nada sobre isso. Eu volto a falar, eu começo a falar em comum. Em língua comum, mas não sei como. Tem comum. Tem um comum. Westernesse, eu acho. Conforme você fala, assim, ele dado a explosão do anão, ele tenta, ele começa a responder pra você em comum, né?
Mas o que você percebe é uma coisa, é que ele foge das suas perguntas. Sempre que você pergunta alguma coisa, ele dá um jeito de encontrar com uma outra pergunta dele. Ele parece muito interessado nas informações que você tenta dar, mas ele por ele mesmo parece estar Tá, será que eu posso, Dá uma então, assustada no cara aí. ou eu posso usar Ó. pra... Você é viado do rei, meu irmão. Pode usar Exato. courtesy, pode dar uma Acho que carteirada na cara do Ó, maluco. e não sei, tem o Lordly, não sei se... Quer dizer, eu vou explicar minha intenção. Minha intenção é ele se tocar que eu sou uma pessoa importante para o rei e ele começar a responder as coisas na hora que eu pergunto. Aí eu não sei se eu posso usar o Lordly e parecer alguém importante ou só ó pra ver se eu impressiono ele de alguma forma. Acho que dá pra você usar o O e você pode até usar o Lordly pra conseguir um sucesso automático em O, eu acho. Não chamou? Cara, essa dor. Ah, então Dá uma carteirada no cara. E aí? eu vou dar uma carteirada, então vou usar a minha presença élfica com a minha distinção Acostumado às cortes dos reis, né? nobre, exato. Você vê que ele vai começar a te fazer outra pergunta e aí Você dá aquela de Gandalf, né? Exato. Daquela crescida. Mas, Galão, você foge às minhas perguntas. Ele... Não fujo as suas perguntas, Blade. Fugir é uma palavra muito forte. Eu nunca conheci um elfo que foge das coisas. É que ainda agora não me fez nenhuma pergunta objetiva que eu pudesse Pois então eu respondê-la. perguntei se você tinha visto os dois anões, se você soubesse dos dois anões e o que mais de estranho anda acontecendo na região. Você vê que ele olha meio E assim. no momento não obtive nenhuma resposta, já respondi inúmeras outras. Ele dá aquela olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. Você vê que os outros já estão fazendo alguma coisa, olha para ele de canto de olho. Ele fala, sim, pois bem, nós estávamos de patrulha e vimos alguns dias atrás uma embarcação com os dois anões. E o que fizeram com eles? Aí você vê que ele olha assim, não fizemos nada? Não tivemos tempo de fazer nada. Ah, só faltou oportunidade, então. Desculpa. Eu vou ficar quieto no meu canto. Ela deu um olhar muito cruel. Ele para, né, olhando ali. Nós só estávamos interessados em saber qual era o assunto deles aqui pelos pântanos. Ninguém atravessa os pântanos sem ter um bom motivo. E o rei mesmo nos mandou que ficássemos de olho nessas terras. Mas em determinada noite eles montaram um acampamento, não muito longe daqui. E nós os observamos, mas pela manhã eles haviam desaparecido. Provavelmente, de alguma maneira, perceberam que estavam sendo vigiados e fugiram furtivamente, como só os anões sabem fazer. Ah, sim. Note como sou uma pessoa tão furtiva. Furtividade em pessoa. Eu dou uns 2 passos que ela vai dando. Muito furtivo. Mas no acampamento deles tinha um sinal de luta? Você vê que ele olha... Não. Fugiram sem deixar rastros. Não havia sinais de luta. Também não desfizeram o acampamento. Vocês anões são capazes de não deixar rastros? Alguns sim, imagino. Talvez. Se quiséssemos muito fazer isso. Nós somos o povo que furtivamente se aproximou de um dragão. Mais ou menos. Dizem as histórias. Você vê que ele fala em élfico pra você, né? Eu ouvi que foi um hobbit. Aí eu respondi, eu também. Mas deixa ele acreditar nisso. E o rei tem algum motivo especial? Tem tanto interesse agora nesse pântano, nesse lugar do pântano? Você vê que ele olha e fala assim... Olhe para este lugar. O próprio ar cheira ao inimigo. Não me diga que não sentiram quando entraram aqui. Sim. Peso sobre o coração, como um agarrar gélido, esmagando a esperança dentro de vocês. Ninguém sabe o que esses pântanos escondem.
Isso é verdade, mas até onde eu sei, há muito tempo é assim. Houve alguma mudança recente? Tô em comum, falando com Você vê que tem uma hora que ele começa a falar assim, a mudança recente é que o rei precisava castigar alguém. Quer dizer, a mudança é que o rei precisava de uma patrulha nesse investigar o local mais profundamente. Exatamente. Conhecimento é sempre muito importante, é muito valioso esse serviço que você faz, Uma Galho. sábia lição. Parece que nós já tiramos tudo que a gente conseguia dos elfos. Digo, aqueles nossos nobres hosts falaram, nos ajudaram como poderiam. A sua educação é fantástica. Eu não arrotei nenhuma vez. Você vê que o Galion olha pra você e fala, Lady, se eu não me engano, ainda tem resquícios do acampamento dos anões. Uma boa ideia. Pode visitá-los, tá escuro pra você? Eu acho melhor irmos pela manhã. Tá bom, vamos pra amanhã. Podemos, antes de partir, visitar e ver esse acampamento. Ele para assim olhando pra vocês e ele fala, vão passar a noite aqui? Vocês vão passar a noite aonde? Nós não passamos a noite aqui. Vamos voltar. Eu paro assim. Quanto perto da noite nós estamos, eu não consigo saber. É sempre noite, né? Eu não me atrevo a passar tanto tempo assim aqui dentro. É lógico que nós estamos metade do dia para ir e voltar, mas por nada nem por ninguém eu ficaria aqui por uma noite. E esta é a diferença entre nós. Devíamos achar o acampamento então, descobrir o que conseguimos e talvez até utilizar o acampamento como local. Poderíamos até descobrir o que aconteceu. Bom, se algo atacou os anões no acampamento, nós... Talvez os ataques também. Eu não sei quanto esperto é nos usarmos de isca. Claro que é esperto. Você me lembra melhor? No momento, não. mas- Então, é muito esperto. Não critique. Vamos para o acampamento. Seguir o plano do anão. Destrutivo. Bom, Vamos ao acampamento então. ele leva vocês até o local, de fato é perto da onde vocês estavam. E você percebe que tem os resquícios do acampamento, né? O que era uma fogueira, coisa de dormir, alguns pertences que já estão esparramados. É lógico que já faz alguns dias, então a coisa não está como recém-abandonada. Mas mais ou menos esse é o local. O Galho não se demora muito, ele deixa vocês lá e faz uma referência e já se põe a ir embora. Uma última coisa que ele diz é que se refere para você e fala, né, se o seu companheiro não começar a dar problemas, vamos estar de olho amanhã. Mas pode ficar tranquilo que com ele eu consigo lidar muito bem. Ele é só meio rude, não parte. Ele falou meio élfico, né? Meio rude, parece meio rude, mas é um anão Tem um nobre. bom coração, né? Tem um bom coração. Bom, Cabeça meio fraca, mas coração é muito bom. e ele sai. E vocês percebem isso. Você perguntou como saber quando é noite aqui, né? E o frio foi o primeiro indicativo da noite, né? E o segundo é que a noite ela consegue se tornar mais opressiva do que o que vocês tinham durante o dia. Agora, além da total falta de iluminação, novamente, vocês têm essa sensação, sempre que tem alguma coisa olhando vocês no canto do olho, ou quando vocês estão parados, sentem que olhos maliciosos veem vocês à distância. Eu acendo uma tocha. Não é pela fogueira? Eu pretendia usar a tocha para acender a fogueira. Tá bom. Eu vou tentar fazer uma fogueira Tranquilo. e vou futucar as coisas. Vou dar para dar um search Tá, pode rolar o seu search. no local para ver se eu encontro alguma... Posso também, só pra... Olho de Um sol. olho só. Um olho de Sauron. 7. E um 7. Bom, Foi assim que o Pippin... Eu tenho certeza que o Pippin derrubou aquele orc em Moria tirando um olho de um Sauron. olho de Sauron. Vou dar um search aqui.
Bom, você se tirou o olho de Sauron, né? Você está procurando pelas coisas. E perto dos limites do acampamento, próximo a uma árvore retorcida, você, procurando, passa a mão pela árvore e sente algo diferente. Você percebe, né? Você começa a procurar, mexer ali, e você nota, né? Os seus instintos anões te levam até aquele ponto, e você nota que lá parece ter sido colocado algo protegido por um tipo de encantamento dos anões. Aquele tipo que faz que apenas anões sejam capazes de encontrar uma coisa quando bem escondida. Por isso que os elfos não conseguiram encontrar. Você mexe... vou procurar. Você pega, né? Você mexe, parece que tá, a árvore tem aqueles buracos no tronco, e colocado dentro do buraco de tal maneira que fica disfarçado com o resto da árvore, você percebe que é uma caixa de madeira. Eu olho pra elfo assim. Eu posso fazer isso sozinho. E vou pegar a caixa de madeira. Bom, você puxa a caixa de madeira. É uma caixa de madeira nobre, ricamente desenhada. Os desenhos lembram águias e montanhas, né? E ela tem um fecho. Você consegue abrir, ela não tem cadeado nem nada. Conforme você vai abrindo, o que você nota? Há um pergaminho enrolado dentro dessa caixa, preso por um fio de ouro, com um selo que identifica a casa de Dain Ironfoot, do rei. Uhum. Provavelmente o tal convite, né? Uhum. E junto, uma coisa que lhe chama a atenção. Você repara que assim que você abre a caixa, né? Dentro dela há uma pedra do tamanho de um punho de anão. Ela é multifacetada e conforme um pouco da luz da tocha bate nela, ela cria uma míriade de luzes coloridas. Eu tô abestalhado ali. Chama a sua atenção. Definitivamente o presente de um rei para outro. Digno de um rei. Mas talvez, por que não, digno de um bravo aventureiro. De um cara que é capaz de andar nos pântanos e chegar até esse ponto. Por que não digno de você? Rola um Corruption Test. É o Wisdom, né? Wisdom. Não sei. Mas, calma. Se eu quiser invocar um atributo pra isso, pode? Gastando Pode. Qual atributo? Você tem que tirar... Quanto você deu? 9? Tem que Isso. dar 16. É Hearts. 16? Porque você tá numa Blighted Land. Ah, não, mas vocês conseguiram Mas eu diminuir. sei. 14. 14? Seja 5. E é Heart? Não, mas não tem. Ele soma, né? Ele soma. Não dá. Mesmo no É Mariano. Heart. Não chegaria em 14? Não, chegaria em 13. 13. Então você Mas ganha... com Favored não? Não, chegaria em 12. É 12. Então você ganha um Shadow Point por isso. É meu. E você fecha a caixa. E é aquela coisa, dentro de você um desejo incrível de manter aquela pedra pra si, ficar com ela. E aí? O que você faz? Eu fecho a caixa, pego na minha mochila e não falo pra ela que eu encontrei. Muito bom. Isso é todo um indício maior que vocês encontram no acampamento. Eu volto. Acha alguma coisa? Não. Nem sinal de luta. Uma trilha pra onde eles tenham escapado. Não, nada. Se bem que eu olho pra árvore que eu acabei de mexer, aquela árvore parece ter... Não passou por ali, eu não sei bem. Eu acho que eu achei um fio de barba na árvore. Então talvez eles tenham passado por aqui. Indo pra dentro? Eu não Da sei. floresta? Não sei. Você acha que eu tenho cara de ser um dos Rangers do Norte? Não. Definitivamente não. Não.
Bom, mas de qualquer forma parece que o local foi muito bem escolhido para se passar a noite. Bom, podemos dormir aqui. Podemos dividir o turno. Sim, sim. Vamos fazer. A gente monta uma vigília, né? Tentando manter o fogo aceso para manter Muito bom. as criaturas afastadas. Quem é o primeiro a ficar de vigília? Eu. Bom, então você está de vigília, Até né? porque ela é uma vigília bem melhor que eu. Enquanto aquela noite A terra pesarosa treme começa com os a... roncos de Barahir. Engraçado, porque ele não ronca essa noite, porque ele não dorme relaxado. Boa ideia. É uma noite silenciosa e você Me deixa nunca mais pensou... incomodada. Isso que eu falo, você nunca pensou que sentiria a falta dos roncos do anão. Pô, não também assim. Sabe, se debatendo no sono. Mas você tá parada, né, observando e tentando montar a vigília e acontece que ao fundo, né, olhando para o canto, por uma fração de segundo, seus olhos élficos captam como se fosse uma pequena chama acendendo e como se fosse apagada. Longe. Segue-se por mais uma e mais uma. Parecem vagalumes na distância. Aquela escuridão toda. Você não sabe dizer o que é. Escuro demais até para os seus olhos. Mas parece que algo está acontecendo para Mas tá se aproximando ou tá lá Não. no fundo? lá no canto dele. Eu vou continuar observando só. Uhum. Você percebe que não tem muita mudança no padrão. Acontece sempre isso. Tícios tem e luz acendem e se apagam, com pequenas tochas acendendo e apagando à distância. Peraí. A gente tá num trecho que é de Mirkwood, não é? Isso. Eu tenho Elven Lore. Será que eu posso usar meu Elven Lore pra saber se você tem alguma pista do que é esses fogos? Isso é comum isso na floresta. Pode rolar. Um dos seus... Como é que eu... Scholar? Lore? você Lore. Lore. 10, 13. 13. Nem ideia. Não, continua. Eu vou ficar observando, eu vou ficar pensando, tentar pensar o que tá acontecendo, mas ainda não vou chamar o anão. Bom, a noite vai se passando até chegar mais ou menos o horário de você trocar o turno com o anão. Barahir, ali naquela, mais ou menos, se eu quero te relatar, que ali naquela direção. Às vezes, labaredas, luzes apareciam e apagavam, como se fossem tochas, coisa assim, acendendo. Bruxaria élfica. E nesse meio tempo, quando ela te fala, acontece várias vezes, né? Você vê a luz acendendo. Eu acho que a nossa melhor ideia é seguir por este caminho assim que o sol raiar. Talvez encontremos alguma pista. Sim, eu não achei prudente ir atrás, agora no meio do pântano, pra gente se perder Não. atrás das luzes. Também acho que não. Durma, eu tomarei conta do... Bom, Ou descanse. vou descansar. Então é a mesma coisa que eu falei pra ela. Você passa a noite vendo essas luzes, né? Que se acendem, depois apagam, se acendem, apagam. E conforme você vai sentindo que está raiando o dia, ou pelo menos deveria estar raiando o dia, isso vai desaparecer. Bom, chega a hora de acordar, né? Vocês levantam, mas alguns como estão, comem um pouco dos mantimentos que tem, né? A gente recuperou a endurance perdida ou não? Vocês tinham perdido 3 3 pontos. Recupera esses 3 pontos de endurance. Ok. A gente come aquela carne seca, não? Uhum. O Lambas Bread, ver Sim, se, Lembas Bread. se os elfos deram. Mas é como eu tinha dito, né? É um novo dia e por mais uma vez vocês se encontram presos nesse pântano. E é difícil você ver o raiar do dia, seu corpo sabe, sua mente sabe que o dia está nascendo, mas não há o sol, não há nada, e isso causa muito estranhamento dentro de vocês. Rolem mais um Corruption Test. Vixe, não, velho. É pesado essa porra. É um Corruption Test por dia dentro dessas 14 com runa. 14 com runa. Ah, não, já foi corrompido demais. Passou também. 11 e 16. Eu Mas dou aquele. dessa vez- Eu vejo aquela coisa e já tô ficando acostumado. Floresta desgraçada!
Assim que ela voltar, a gente continua. Deixa eu dar um pausa no programa. Ando. Bom, então o que era para ser o dia nasce, né? E vocês se encontram lá nos restos do acampamento. E aí, o que vocês fazem? Vamos seguir na direção dos fogos que a gente viu da noite à noite. Uhum. Machado e escudo em punho. E resmungando para as árvores. Né? Vocês vão chegando mais ou menos na distância que vocês viram os tais fogos. Não parece ter nada de diferente. O que tem é como se fosse uma formação natural, um grande monte de lodo e restos de plantas, raízes, etc., que forma como se fosse um pequeno morro ali. Conforme vocês estão avançando, Skyrim aqui do lado. Skyrim bem até começa a chover na floresta. É que você não viu O negócio. Claro. Bom, e vocês estão avançando, e vocês, a um primeiro momento, olham e não encontram nada de diferente, fora essa sua formação. O que vocês fazem? Pergunto eu. Vamos procurar por indícios de anão, ou uma trilha, um hábito que nós possamos seguir. Testem Explorer ou Search. Está no search. Nossa. 10, 12. 12. Não. Nossa, vocês não tem nada pra queimar roupa pra trazer. Opa! Vou queimar um roupa aí. Verdade. Você não tirou nenhum 6, nada. Não, mas eu posso queimar roupa em qualquer momento. Não, pode, só perguntei. Então eu vou queimar um de hope. Esse é pra 7. E... Olha só, a pessoa se interrompida. Calma, filho. E... essa skill é Search, né? É Wits que joga aqui. Pra Search, acho que é... Não é aqui, Não. ó, um debaixo É do um, outro. tá um debaixo do outro. Ah, então é Wits. Oits. São 4 da 16. Dá 16. Muito bem. Você está procurando. Oi. E você encontra, perto da onde seria a margem, restos de um barco. Restos? Restos de um barco. Eu digo restos porque ele tá. Parece que ele sofreu um ataque. Eu vou olhar a madeira, dá pra rolar um craft pra saber Dá. o que destruiu o barco, Rola. alguma coisa assim. É engraçadinho. Com runa 18. Tá bom. 18 com marrom. Eu puxo o barco. Que 18? Que? 16 mais 2. Aquele não. O barco tá. Foi o que eu falei, ele tá meio afundado, né? Ele só não afunda mais porque o lodo assim não permitiu. Deixa. As partes do barco você percebe que tem marcas de garra e de mordidas. Garras e mordidas, eu imagino. Wargs? Não sei. Eu consigo imaginar. Você poderia descartar essas coisas. Orcs, goblins, orcs, dentro do pântano não seria tão comum. Uhum. Alguma coisa atacou o barco, garras e... Você conhece Mirkwood? O que poderia ter feito isso? Posso rolar um teste de Lorde, não? Pode. Runa de Gandalf. Com alguma... Sem seis. alguma então você não sabe o que tem. Nossa. É um sucesso, mas é um sucesso normal Não. na runa de Gandalf. Se eu tivesse tirado um 6, eu já saberia. Mas nada vem à sua Dá pra cabeça. dá pra imaginar se o ataque foi feito do rio ou da terra? Pelo que você consegue ver da terra. Eles estão por terra, então. Até porque eles perderam um barco. E a gente não encontrou mais nenhuma trilha, nada, né? Bom, eu falei que vocês encontraram isso, mas pode rolar outro teste. Mesma coisa? Uhum. Runa de Gandalf. Runa de Gandalf. Você tá testando o quê? Search? Search. Então é aquela coisa, meio cena do Aragorn, né? Você olhou o barco, depois você seguiu um pouco mais uns traços, olhou alguma coisa no chão, abaixou para pegar ossos. Ossos lascados, como que mastigados.
Vários ossos em diversos estágios de decomposição. Pelo que você consegue ver, ossos de homens e de animais. Alguma coisa se alimenta da raça dos homens e vive nesta região. Tenha seu arco em punho. Pega o meu arco. E vamos seguir, vamos ver se a gente acha mais alguma trilha, ou até desse animal que aparentemente atacou os anões, talvez até tenha capturado. Bom, mas eu não acho ossos de anão. Você não acha rastros que você consegue ser perceptíveis, não. Não, ossos de anão. Ossos de anão. Não, ótimo. Os ossos, você não acha nada que seja assim, ossos mais recentes. Entendi. Todos parecem bem antigos. Você vai avançando, vocês seguem, né, por dentro, e conforme vocês estão entrando, vocês estão entrando na parte mais fechada, mais embrenhada do pântano. É possível ver o sol? Agora, tá nem tudo cerrado. filetes, Tá nem tudo cerrado. filetes, Vocês estão entrando na parte mais densa do coração do pântano. Ok. Mesmo. Conforme vocês vão seguindo, você olha para as árvores e percebe, né, que apesar assim, de existir uma concentração grande dessas ervas parasitas que crescem sugando as outras árvores, parece que essa concentração vai aumentando. E tanto essas ervas vão aumentando... Eu tô de olho em relação à vinha estranguladora do mal, né? Tanto elas vão aumentando que elas vão mudando de espessura, de tamanho, de cor. E rolem awareness. Varvernas. Estou contigo. Os dois rolam. 8. 8 no total. Não tem Varvernas. 8. Fodeu. Beleza. E esse eu não tem nem o que somar, né? Ah, Não, peraí. 8? Peraí. 8. E aí, Mas a dificuldade é 16, não é? Na verdade, não. Como vocês tinham aquela rima do cara, a dificuldade para esse teste é 12. então eu posso gastar um Torrar ponto de hope. Aí você passa. Pode. Você soma o seu body. Então tá bom. Então 8 dá 14. Tá 14? É. Então é aquele momento. Você tá andando. Os dois pensaram nessa coisa das vinhas, né? E é aquele momento. Você deu aquele olhada pro outro, olhou e vem na sua cabeça de falar para ele, né? Avisar seu companheiro, virar para trás e falar. E nesse momento que você vira para trás, você percebe ele distraído, olhando, procurando, e uma das vinhas, né, um cipó meio que se locomovendo pelo ombro dele, já formando uma garra em direção ao pescoço. Peraí. Já me Você reajo. vira a tempo de ver o cipó recuar, quase como uma serpente vindo das árvores. E nesse momento que o cipó recua, você também olha para o lado e vê que perto de você o cipó se mexe, né? Eu tava com ele no novo, certo? Eu vou trocar o arco pela espada. Você tem o quê? Uma espada... No sword. Uma long sword? Sou sword. Sword normal. Tudo bom. Você troca pela sword e tal. Você vê que se vocês evitam as vinhas, elas não se aproximam tanto de vocês, né? E vocês conseguem abrir caminho entre elas. Sem... Tá. Okay. Eu aviso ali. Eu olho e falo, se esta não fosse a sua casa, eu botava fogo nessa floresta. Falta de respeito tamanho. Não é falta de respeito, uma árvore tentou me matar! Ela não me respeitou. Você foi muito inatento. Não percebeu que estava O importante é que nós passamos por isso. Vamos continuar em frente. E vamos torcer para que Oin e Balin tenham Não passado. tenho percebido mais do que você. Você tá indo como lookout, né? Uhum. Testa o seu hunt. Tem um. Tem um, já. Aí, ó. Gandalf. Digando. Muito bom. Valeu, Gandalf. Ele ajuda pra caralho. Você tá andando... Tá sendo mais olho do que olho. E logo você percebe que na frente desse caminho do pântano, nessa trilha mais ou menos que vocês estão seguindo, ou que vocês abriram a golpes através da própria floresta, sendo sua inimiga, você escuta um som que já desde que você entrou nessa floresta você não tinha ouvido, o farfalhar de asas. Asas? E quando você escuta esse som e ergue, quando vocês estão entrando nessa parte que é como uma lareira, uma grande abertura no pântano,
que até permite que um pouco mais dos fachos de luz entrem, você vê que no topo das árvores há corvos. Mas não são os corvos que você está acostumado. Eles são maiores e eles parecem... você percebe que parecem que as penas estão encharcadas de sangue. Dessa distância, você que os reparou consegue sentir um cheiro de podridão vindo deles. Parece ter vários nos galhos das árvores. Eu aponto pra eles os corvos e faço pra ficar quieto, pra não espantar os corvos. Eu fico quieto. Sei mais alguma coisa sobre esses corvos? Tentando saber. Lore, essas Olha o coisas. seu Elfshlor. Seu lore. Meu lore? Seu lore. Meu lore. Ano de Gandalf e um Um 6. 6. Tudo bem. Quando você vê essa runa e esse tipo de corvo, você se lembra de histórias antigas, histórias que são quase cantigas infantis. Pouco do significado já foi se perdendo durante o tempo, mas a cantiga quase que alertava sobre uma espécie de lobo mau, de criatura da floresta que as crianças deveriam temer, e que essas criaturas habitariam no interior do pântano, e os corvos seriam seus olhos e ouvidos. Eu transmito basicamente a mesma informação pra ele. Transmito logicamente, ó. Nós não temos a menor chance de passar despercebidos pelos corvos. Não. E você vê algum sinal de que os anões estão vindo pra cá? Dá pra rolar um battle pra imaginar uma boa estratégia que a gente pudesse usar em batalha contra esses corvos? Contra os corvos? Ou até se uma batalha contra eles seria viável. Então, você já sabe que pela quantidade deles, talvez você conseguisse derrubar dois a flechadas, mas definitivamente não todos. Se vocês podem tentar, e seria possível, porque parece que os corvos ainda não notaram, passar furtivamente por eles. Então, a gente considerou essa ideia, mas... Talvez seria a ideia mais... Não furtivo. Não dá... Deixa eu pensar. A gente tá na floresta, certo? no pântano. No pântano, ok. A gente consegue, por esse tipo de caminho por outro lugar, contornar Essa parte com... Tipo, a gente vai perder algum tempo, mas tentar contornar os corvos. Pra não... Não passar para que eles não nos percebam. Quer dizer, passar numa área mais distante e depois retornar pro caminho da trilha que a gente tá seguindo. Acho que poderia, se você for tomar a dianteira e fazendo um travel test, acho que poderia Então, sim. Tentar achar uma rota alternativa pela floresta. Fala. 9. Eu não tinha perdido. Bom, você até Hoje os encontra a dados tão sua... foda. Você até encontra a sua rota alternativa. Mas ela faz vocês passarem por partes ainda mais lamacentas, ainda mais lodo. E vocês dois perdem uma valor de encumbrance igual ao seu traveling gear. Que é? O Traveling Gear é igual ao Fatigue, é o Fatigue somado das coisas que a gente tá carregando ou outra coisa? Não, é as coisas que vocês estão carregando. Você se fudeu. Caralho. Eu tomei 17 de fadiga, é isso? Então é isso, tomou 17 de fadiga. Eu tomei 7. Se você estivesse viajando por... Se fosse barco, alguma coisa, seria metade disso. Caralho. Eu tô com 1 de fadiga, eu tô quase exausto. Mas procure, Mas eu tô weary, esse miserable. traveling. Procure o que acontece quando você falha num teste de travel. Num fadigue test. Vamos ver se eu acho. Obrigado. Porque eu não marquei aqui. Vai ver só isso, qual é o seu traveling gear. Porque os equipamentos que você tem de viagem... Eu acho que o Combat Gear e o Traveling Gear são coisas diferentes. Procure. Então. Mas eu posso estar enganando. Porque agora que eu falei, eu acho que foi muito também. Mas é isso, você perde igual o seu traveling gear. Gear, página 107. Deixa eu dar uma olhada.
Você tá boa. Pela sua cara deu pra ver, né? Você tá boa. Mega Zeda? Aham. Uhum. Peraí, vamos lá, deixa eu ver. Não, tudo bem. Eu acho que é bastante mesmo também, acho que precisa olhar. Tem Character Traveling Gear and War Gear. Ah, tá. Então, seu Traveling Gear. Vamos ver aqui. War Gear. Traveling Gear deve ser um valor tipo 5 de encumbrance, 3, uma coisa assim. De qualquer maneira. Cara, Deixa eu dar uma olhada aí. vamos parar a gravação, tá? Achamos a regra. Pronto? Continuando. Continuando. Então todo mundo perdeu, ganhou um ponto de fadiga, né? Isso. Beleza. Não, sem desconto. Diminuindo a endurance. Bom, então vocês conseguem contornar a área onde estariam os corpos, né? E vocês se veem chegando a uma região mais à frente, vocês percebem que há uma descida natural onde vocês têm, como se formasse um vale lá embaixo. Ou melhor ainda, quase como um poço grande. Mas isso, o que mais chama a atenção de vocês, quando vocês olham, além do fato de que aqui vocês veem de novo uma parte mais lamacenta do poço, mais água mesmo, como se fosse de fato um poço fundo, resquícios do que parece ser uma velha cidade, ou que parece ter sido uma velha cidade. Uma cidade meio submersa, assim. Exato. Vocês conseguem ver o quê? Vocês conseguem ver pontas de arcos, que provavelmente eram arcos grandiosos, pedaços de parede, como se fosse o teto de alguma das casas que tinha lá, uma cidade parcialmente enterrada no lodo, que talvez tenha aos poucos tenha descendendo ao próprio peso, afundado naquele lamaçal. Já ouviu falar disso, Elf? Posso? Olha só, Laura. Já ouviu falar disso, Elf? Não sei, peraí. Deixa eu pensar. 10, 11. Acho que não. 11 não. Nossa, mas você tem fora isso, Sim, não tem nada então, de tem lore, não tem nada Elvenlore. mais de lore. Ela tem um trait que é Elvenlore, uma cidade élfica caberia. Não caberia para isso. Fora isso, não. Só isso. Quais são seus traits? Elvenlore, Would You Write, Rhymes of Lore. Qual que é o outro? Quick of Hearing, Lordly. Qual que é essa outra do off-lore? Rhymes. Mas ela é de canção e coisa daqui. Ah, tá, várias Daqui, canções. deixa eu... Não, pode continuar, pode continuar. Uhum. Bom, mas é como eu disse, uma cidade dita parcialmente submersa. E a gente tem que... Pior que a gente tem como adentrar a cidade ou tem que mergulhar? Conforme vocês vão descendo, vocês percebem que até um certo ponto vocês chegam andando normalmente. E daí pra frente parece... Sabe o que eu tava pensando? O quê? Não, pode continuar. Até um certo ponto vocês conseguem chegar a descer normalmente, mas dali pra frente parece que é um lago mesmo. E que seria necessário entrar na água, vocês não sabem nem o quão fundo é isso. Mas vocês estão vendo as abóbodas e o topo dos arcos, provavelmente bem Muito fundo. é. A gente nem tem como saber se eles vieram pra essa cidade. Não. Eu pensando se aquilo é uma coisa de falar com as coisas, com os padrinhos, com a água. De repente, seria o Dona interessante. Água, você viu 2 anões passando por aqui? Isso é interessante. Eu acho que eu vou fazer isso. Deixa eu Dá ver. uma olhada aí. Tem que eu procuro? Virtue. Deixa eu começar. Tem que rolar um teste, acho que de insight. Pô, tá bom, hein? Se for insight é legal pra você. É Virtual, né? Elfos de Mirkwood. Uhum. The Speakerless? Uhum. Varia. Ele fala que depende do que você quer conseguir. Se você quer interpretar as palavras das pedras, você em um caminho, você procura por Riddle. Se você quer
deixar entender por que um cavalo está assustado é song. Se você tiver que escutar a voz de um rio é insight, depende do que E aí, da situação. qual que é a sua ideia? O que você quer saber? Você quer saber o que era esse lugar? Eu acho que eu quero saber o que era esse lugar. Ou se alguma coisa se os homens recente passaram por aqui. se alguma coisa recente perturbou o lugar. Coisa recente é complicada, né? Deve ser mais específico. Se os homens passaram por aqui? Eu acho que seria um Acabando a insight bateria. pra isso. Vou pegar o carregador. 7. 15. Dá conta. Então é aquele momento, né? Que você... Aliás, como você faz? Como você conversa? Com o que você conversa? Eu não vi musiquinha elfa. Acho que com a água mesmo. Eu chego perto da água, eu observo bem a água, eu começo a entrar na água. Eu tenho só perceber. I hear it in the water. I smell it in the air. Tudo bem. Você para, né, então, mais ou menos dentro da água, sentindo os pequenos movimentos da água, e com cada pequena onda que vai bater em você, você vê flashes de histórias, cenas do passado. Uma época onde esse pântano não era um pântano, onde era apenas uma parte da floresta que verdejava, florescia. Uma época onde uma antiga cidade dos homens aqui existiu, muito antes que uma praga se abatesse. E aos poucos você vê as suas memórias, né, vão se tornando lugares escuros. E aos poucos a cidade afundando dentro da lama. Até chegar mais ou menos no que tem hoje. E procurando, né, sentindo esse jeito como a água bate, você tem a visão de 2 anões caminhando pela água, entrando fundo, cada vez mais fundo, até desaparecerem completamente dentro do lago. Só olhando. Eu volto. Uhum. E antes que você possa falar qualquer coisa, roda uma awareness test. Já que você só tá de subiu lookout. também. Hã? Ela só Ela né, porque que é ela tá de lookout. lookout. 7. 7. Tá bom. 7. Então é aquela coisa. Você para, né? E você vai falar alguma coisa e é o momento. Farfalhar de asas. Você olha, o corpo já saiu do lugar onde está e sai voando. Eu tenho como. Dá tempo de eu atirar nele com uma flecha? Com uma flecha? É. Tudo bem, role um teste. Como é que eu rolo o teste? É a mesma coisa. Você tem sua perícia para sua weapon skill, né? Aham. É a mesma coisa, só que a dificuldade dele vai ser Posso- maior posso porque ele dar tá uma dica, voando. Lu? Esse é o momento que você fala, não, eu escutei ele voando porque eu sou quick of hearing. Ah, Então não é boa. um tiro tão... Então eu escutei ele voando. Então roda. Uma pessoa... Não, caralho! Runa de Gandalf 3-6! Runa na porra do Gandalf e 3-6! Cara, você nem olha, sabe? Você reage. Nossa! Vira, vlau, atira, você nem sabe o que tá acontecendo, pra que você tá atirando, e plá! Corvo caído Eu olho. no lago, atravessado pela flecha. O que é... Caralho. Você não tinha percebido. Tipo, o que aconteceu? Uau! Eu também tô meio impressionada, mas Grande tiro. esse Fucking amazing. é um mau sinal. Os olhos do inimigo não sabem onde estamos, então. Ou esse foi o que a gente percebeu. Mas de toda forma, os anões entraram no lago. Então nosso Sim. curso está... Completamente dentro do lago. Então nosso curso está decidido. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before, we see once more
Is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the moon. The words unspoken will be there soon. For home a song that echoes on, and all who find us will know the tune. Some folk we never forget, some kind we never forget. Haven't seen the back of us. We'll fight as long as we live. All lies on the hidden to the lonely mountain. We'll ride in the gathering storm until we get our long-forgotten dawn. We lay under the misty mountains cold, and slumbers deep and dreams of gold. We must awake, our lives to make, and in the darkness a torch we hold from long ago, when lanterns burnt. Until this day our hearts have yearned. A fate unknown, the Arkan stone. What was stolen must be returned. We must awake and make the day to find our song for heart and soul. Some folk we never forget, some kind we never forget. Haven't seen the end of it yet. We'll fight as long as we live. All lies on the hidden to the lonely mountain. We'll ride in the gathering storm till we get our long-forgotten gold. Far away from this